Boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal LPB Online, um projeto vinculado à Universidade Federal de Uberlândia, coordenado por mim, professora Karine Rezende, e pelos professores Alexandre Azen e Luciana Calabria. Tendo como equipe executora os estudantes do curso de Ciências Biológicas Amanda Oliveira, Beatriz Santos, Igor Lima, Rafael Costa e Iago Castro. O objetivo do nosso projeto é divulgar as áreas de atuação do profissional biólogo e seu mercado de trabalho. A cada encontro, você terá a oportunidade de assistir um biólogo ou uma bióloga que atua em uma das 3 grandes áreas reconhecidas pelo Conselho Federal de Biologia, que é biotecnologia e produção, meio ambiente e biodiversidade e saúde. Caso seja do seu interesse ter um certificado de participação neste encontro, preencha o link do formulário de certificado que ficará disponível durante toda a transmissão. Os certificados correspondentes às lives anteriores já estão disponíveis no portal CXUFO. Não deixe de visitar a página do nosso projeto nas redes sociais para terem acesso às próximas lives e assistir novamente às lives dos nossos convidados. Tentaremos responder a todas as perguntas durante a transmissão ou posteriormente via e-mail. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar com o biólogo Douglas Peiró, atuante na área de meio ambiente e biodiversidade, com o tema Educação e Divulgação Científica das Ciências Oceânicas. Muito bem-vindo, tudo bom, Douglas? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa noite, nós estamos muito agradecidos por você ter disponibilizado seu tempo para vir aqui conversar um pouco sobre a sua área, sua profissão, seu trabalho. E eu tenho certeza que você tem muita coisa legal para contar para a gente hoje. Eu que agradeço, boa noite a todos, a todas, e estou à disposição para a gente conversar e incentivar as pessoas a seguirem, principalmente dentro dessa área, né, que o CRBio classifica como biodiversidade e meio ambiente. Estou à disposição. Perfeito. Que ótimo. Bom, então a gente começa perguntando para você, né, quando e onde você cursou Ciências Biológicas? E se sempre foi o curso que você quis, ou se foi uma decisão, assim, né, durante o ensino médio, enfim. Quero que, assim, conta pra gente como é que foi esse início. Então, sobre a biologia, eu sempre tive vontade desde criança. Eu sempre fui encantado pelo ecossistema marinho, principalmente assistindo os documentários do oceanógrafo Jacques Cousteau, que foi um dos primeiros a desenvolver o equipamento scuba de mergulho e fazer filmagens subaquáticas. Então, quando eu era pequeno, com 8 anos de idade, mais ou menos, com os meus pais em casa assistindo, comecei a despertar esse interesse. E durante as viagens que nós fazíamos à praia, né, eu não sou natural da região litorânea, mas durante as viagens que fazíamos, a gente aproveitava para fazer mergulho e tinha muito contato com o ambiente marinho. E uma das praias que nós visitamos é Baraqueçaba, em São Sebastião, aqui no estado de São Paulo, onde tem um centro de biologia marinha da USP, onde eu fiz uma visita que é aberta ao público, né? Isso daí a importância da universidade estar aberta. E eu tive contato com organismos marinhos, com pesquisadores da área, mesmo quando criança, e fui desenvolvendo essa paixão que foi só aumentando ao longo do meu envelhecimento, com a adolescência e até a juventude. E sobre sobre quando eu fiz biologia marinha, essa pergunta é muito delicada, né? Quando eu fiz, estou brincando. Eu fiz em 2001, entrei na faculdade em 2001, atualmente eu tenho 40 anos, e fiz numa universidade em Araraquara, que fica bem na região central do estado de São Paulo. E mesmo estudando na região central do estado de São Paulo, eu consegui realizar cursos extracurriculares no ambiente marinho, cursos similares a esses que eu ministro aqui hoje em dia, fazendo estágios, procurando participar de congressos. Então fui me aprofundando nisso, né, desde 2001 e até 2004, quando eu me formei. Então essa foi a primeira etapa da minha formação, né, desde criança tendo contato com o ambiente marinho, e depois na faculdade
no interior de São Paulo e tendo contato com professores e cursos na região costeira. Eu ia te perguntar se durante a sua graduação você fez cursos relacionados já a essa área, né? Se você procurou fazer estágios extracurriculares, então você teve esse momento dentro do seu curso. Sim, o curso, apesar de estar no interior, ele permitiu e proporcionou o contato com cursos e professores que ministravam cursos de extensão universitária, né, bem similar, muito parecido com esses que o Instituto Bioicos promove hoje. Então, isso foi fazendo com que o contato com o ambiente marinho aumentasse e a percepção com o olhar de estudante de biologia marinha fosse um pouco mais apurado do que aquele quando era apenas um turista, um adolescente. Então, sim, tive esse contato e estágios também com pessoas ligadas à biologia marinha foram bastante importantes também para se desenvolver dentro dessa área, para aprimorar o currículo e para posteriormente dar chance ao ingresso numa pós-graduação. Uhum. E você fez ciências biológicas, você fez as duas modalidades, bacharelado e licenciatura? Eu fiz ciências biológicas, o curso de ciências biológicas, e fiz as duas modalidades, bacharelado e licenciatura. Uhum. Então, sempre, no começo não tinha tanta afinidade com a licenciatura, não achei que fosse ser professor, mas o caminho me levou até a docência no ensino superior, então ter feito a licenciatura ajudou bastante em vários aspectos dentro da profissão, mesmo atuando como biólogo marinho hoje. Na área da docência, você fez algum curso ou uma especialização, algo que também assim auxiliou nesse sentido? Sim, eu fiz uma especialização em processos de ensino e aprendizagem dentro da biologia. No meu caso, ela foi direcionada para a biologia marinha, porque era o meu objeto de trabalho, né, dentro do instituto, as aulas em campo, e esse foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso, né, os temas que eu utilizaria para ministrar cursos em campo, então, durante a especialização. Muito bom. E você fez pós-graduação estrito sensu, Douglas? Mestrado e doutorado. Você pode contar pra gente esse momento, como é que foi? E se já foi direto na biologia marinha, aí você também já pegou o gancho no assunto. Sim, eu depois da graduação, né, durante a graduação eu já fui me aproximando de professores que estavam ligados à área marinha, à biologia marinha. Tive a oportunidade de fazer estágios com alguns deles, e durante a participação em um congresso, eu conheci o meu orientador, que veio a ser orientador do meu mestrado e do meu doutorado, o professor Fernando Mantelato, da USP, da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Né? E apesar de estar em Ribeirão Preto, também trabalha com biologia marinha. E durante o congresso, durante a apresentação de um painel que estava mais relacionado ao ambiente aquático, só que de água doce, o professor Mantelato foi o avaliador do meu painel e gostou do trabalho e me fez um convite para conhecer o laboratório dele, o qual eu comecei a fazer um estágio de aproximadamente 6 meses e, posteriormente a esse estágio, eu prestei a prova do mestrado e entrei no mestrado na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. E nesse curso de mestrado, eu desenvolvi um estudo com caranguejos de praias arenosas daqui da cidade de Ubatuba, né? Apesar de na época não morar aqui em Ubatuba, nós viajávamos a cada mês, a cada 2 meses para fazer a coleta de dados aqui no ambiente marinho. Então, o professor Mantelato é especialista em crustáceos, na época trabalhava exclusivamente com crustáceos marinhos, e o mestrado foi em biologia comparada, então foi muito legal esse período de mestrado. E logo após a defesa do mestrado, eu entrei na universidade que eu fui aluno como professor. E, simultaneamente, à docência no nível superior, na universidade em Araraquara, eu comecei também a fazer o meu doutorado, também na mesma linha de pesquisa, em biologia comparada, trabalhando com crustáceos de praias arenosas também, só que agora uma outra espécie, um pouquinho diferente,
e também utilizando ferramentas moleculares para identificar as diferenças entre populações, entre espécies, mas um trabalho basicamente de ecologia, tanto no mestrado, ou majoritariamente ecologia de organismos marinhos, tanto no mestrado quanto no doutorado. Bom, e aí você, no doutorado, você teve um momento que você fez um sanduíche, né? E como é que foi essa experiência fora do país? Né? O que levou você a tentar fazer uma parte desse doutorado fora? Né? Qual que foi o motivo, assim? Ou tinha algum motivo mais específico em relação à sua área de pesquisa? Conta pra gente a sua experiência lá. Então, o doutorado sanduíche, ele é um doutorado onde você faz uma parte dos seus estudos aqui no Brasil e tem a oportunidade de fazer um estágio no exterior, desenvolvendo parte da sua pesquisa, só para, de repente, tem alguém que não sabe o que significa, né, só para deixar uma explicação. E o meu, na verdade, não foi muito escolha minha, mas depois eu vi que foi muito importante, mas foi uma escolha do meu orientador. Ele, na nossa pós-graduação, a gente estava buscando muito a internacionalização da pós-graduação e esses estágios no exterior fariam com que essa visibilidade de internacionalização e nota de conceito na CAPES fosse significativo. Então, foi uma condição que o orientador colocou para todo mundo que estava fazendo doutorado, que tinha que sair do país, fazer um doutorado sanduíche, ter essa experiência fora. E foi muito legal porque eu fui fazer esse estágio nos Estados Unidos, na Universidade de Lafayette, no estado da Louisiana. E foi no mesmo laboratório, com o mesmo orientador, que o meu orientador fez um período de pós-doutorado dele também. Então, foi muito legal para comparar os organismos que a gente tem aqui, né, os caranguejos, os corruptos, que é um outro crustáceo decápoda. Então, fazer a comparação com a população que a gente tem aqui, com o que eles têm lá, para ver as tecnologias que eles utilizam lá, se estão diferentes da que a gente utilizava aqui. É um intercâmbio de informações e de capacitação técnica muito significativo. Durante um curto período de tempo, a gente acaba aprendendo muito mais coisas do que o equivalente ficando aqui no Brasil. Parece que a gente absorve muito mais, que a gente está aberto a receber muito mais informações e isso faz muita diferença na sua formação no final das contas. Uhum. E o pós-doc você fez também, foi uma escolha nesse sentido? O fato de você ter ido para a Europa, né? Por que foi assim, o motivo do estudo na Europa? O que te levou a fazer esse pós-doc? Então, também numa oportunidade, daí a importância da participação em congressos, de ter network, de ter contato com outros pesquisadores, durante a finalização do meu doutorado, né, eu acho que nos últimos meses do meu doutorado, eu fui para um congresso, o Congresso Nacional de Crustáceos, e lá encontrei já uma professora amiga que fez um convite, que na verdade estava procurando uma pessoa que tivesse conhecimento de crustáceos e que tivesse disposto a ir para a Europa e também tivesse conhecimento de biologia molecular, para fazer um trabalho envolvendo crustáceos e biologia molecular. E daí ela me perguntou se eu conhecia alguém para indicar. Eu falei, olha, amanhã eu te falo, vou tentar pensar em alguém e amanhã eu te falo. E aí, durante a noite, pensando, falei, essa pessoa sou eu. Então, aí no dia seguinte, cheguei para ela, a Paula Araújo, que é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e falei para ela, olha, eu tenho sim uma pessoa para indicar para esse pós-doutorado, que tinha uma oportunidade dentro de um projeto da CAPES, COFECUB, que era em parceria do Brasil e França, e tinha uma bolsa ali disponível para alguém que tivesse essa capacitação de trabalhar com crustáceos e biologia molecular. E eu falei para ela, eu tô disponível e eu sou candidato a participar desse pós-doutorado. Então, já no ano seguinte à conclusão do meu doutorado, eu já tive a oportunidade de fazer esse pós-doutorado na França, que também foi muito enriquecedor com relação a crescimento dentro da área da biologia, é claro,
mas também com relação à cultura, com relação ao desenvolvimento pessoal. Então, quando a gente sai da nossa zona de conforto, da nossa língua mãe, a gente vai para um lugar que a gente não conhece a língua, que a gente tem que estudar um pouquinho antes ali para se virar, você acaba crescendo muito em pouco tempo. Então, foi uma experiência bem incrível essa de ter ido para a França, o trabalho desenvolvido foi muito importante. Inclusive, esse trabalho foi publicado numa revista de grande impacto e relata justamente um problema que a gente está vivenciando, que é a chegada de um fungo que veio, né, que viajou junto com uma espécie invasora e que está infectando espécies de crustáceos nativas, que seria mais ou menos como o índio, né, o nativo que não teve contato com o homem branco, entrar em contato com a gripe pela primeira vez, a mesma coisa acontecendo com esses crustáceos. Então, a gente relatou a presença desse patógeno através de estudos moleculares, né, genéticos, e identificamos pela primeira vez esse patógeno aqui na América do Sul. Então, isso foi bem significativo. Bom, e aí você finalizou o pós-doutorado e aí você pensou, né, e agora? Né, eu vou para a área da docência, eu vou para a pesquisa. Como é que foi esse caminho até você... Porque você se estabeleceu hoje, né, como diretor de um instituto, né, você dá apoio, faz consultoria, né, inclusive você teve participação em alguns projetos muito importantes de financiamento pelo CNPq, né, e eu queria assim que você contasse esse momento, né, desse apoio que você deu a esses pesquisadores. Como é que foi essa interação com esse grupo de pesquisadores, com essas universidades exteriores? Porque aí você pode até citar quais universidades, porque eu sei que você fez muita coisa interessante aí. Sim, foi bem legal esse contato. Então, desde o meu mestrado, eu já comecei a participar de projetos internacionais. Isso proporcionado pelo meu orientador na época, Fernando Mantelato. Então, eu tive a oportunidade de ir para Costa Rica para fazer coleta, tanto na costa do Caribe quanto na costa do Pacífico, também trabalhando com crustáceos, com biologia marinha. Fomos recebidos pelo professor Ingo Ertmann, que é alemão, mas naturalizado na Costa Rica. E então eu já comecei esse contato, esse aumento de network a partir desse momento no mestrado. No doutorado, a oportunidade foi de ir para os Estados Unidos, né, e fazer essas conexões com esses pesquisadores, e como eu falei também no pós-doutorado na França. Durante o meu doutorado, eu já estava inserido já no mercado de trabalho, já estava dentro da docência no nível superior. Então, eu fui uma pessoa muito engajada nos meus estudos, muito engajada no trabalho. Então, tive essa capacidade de fazer algumas coisas ao mesmo tempo. Né, fazer um doutorado e, ao mesmo tempo, ministrar algumas aulas, né, uma carga horária reduzida dentro da universidade. Logo após o doutorado, aumentei essa carga horária, já dentro da universidade, uma universidade privada, no caso, nessa época, no qual eu fiquei 10 anos. E, paralelamente, eu prestei um concurso para entrar na Universidade de São Carlos, que é uma universidade federal, né, a UFSCar, no ensino à distância. Então, eu fui diminuindo a minha carga de trabalho dentro da universidade privada, né, colocando meu pé na universidade pública e, paralelamente, criando o Instituto Bioicos. E com relação aos projetos que eu mesmo desenvolvi e fui coordenador, foi um projeto também, continuando a linha de pesquisa que eu desenvolvi no pós-doutorado, com pessoas que eu já havia feito conexão em network e que estavam na Finlândia, que foram coautores do trabalho da primeira detecção daquele patógeno nos crustáceos. E aí eu escrevi esse projeto para o CNPq, né, junto com essa equipe, com Maurício Almerão, que é uma pessoa bastante importante, e contatamos os finlandeses, os quais me receberam muito bem, e eu passei mais um período lá, agora como professor pesquisador, não mais como estudante,
e para desenvolver e nos aprofundarmos nessa temática a qual eles eram especialistas, né? E foi muito bom porque essa técnica ainda não havia sido trazida para o Brasil ainda, né? A utilização do PCR em tempo real, o qPCR, que hoje está sendo utilizado para detecção do Covid, por exemplo, lá em 2013, isso ainda quase não existia aqui. Os laboratórios de biologia molecular ainda não estavam trabalhando muito, era uma novidade, então a gente acabou trazendo um pouco dessa técnica para cá, introduzindo isso e fazendo os primeiros trabalhos no Brasil com relação a isso. Nossa, muito bom. Bom, em relação a essa questão do trabalho, né, que você desenvolveu no exterior, nós vamos chamar a Bia, porque nós temos uma pergunta aqui. Bia, oi, boa noite, Douglas. Boa noite, Karine. Boa noite. Nós temos uma primeira pergunta da Vitória Rodrigues. Você acha que o mercado de trabalho é melhor fora do Brasil? É uma pergunta bastante difícil de responder. No Brasil, a gente sabe que ele é um pouco difícil, sim. O mercado do Brasil para biólogos, ele não é um mercado em expansão. A gente tem que construir a nossa estrada, a nossa carreira e abrir esses caminhos meio que na força, né? No estudo, na dedicação. E fora do Brasil, eu tive essas oportunidades porque as bolsas de estudo, porque as agências de fomento, como o CNPq, a CAPES e a FAPESP, me proporcionaram. Então, não foi um contato direto com o mercado de trabalho no exterior, mas sim um desenvolvimento de pesquisa e da área acadêmica aqui no Brasil que me proporcionou ir para lá. Mas falando de experiência própria, a gente sabe que no Brasil a gente tem que batalhar bastante. Nem todos os biólogos formados acabam sendo absorvidos pelo mercado de trabalho, mas não desistam. Não desistam, é isso aí. Acho que toda área tem seu desafio, né, Douglas? Toda área. Bom, Douglas, e aí você resolveu então partir para uma área interessante, que é de educação, utilizando a área, né, de ciências oceânicas. O que seria ciências oceânicas para aqueles que assim não conhecem, os alunos ainda que estão na graduação? Você poderia falar um pouquinho para a gente como se define as ciências oceânicas no geral? Sim, a palavra utilizada mais comum utilizada era as ciências marinhas, né? Mas a ONU e a Unesco, elas, em convenção, agora, devido à década dos oceanos que acontece de 2021 a 2030, convencionaram que seria a década dos oceanos, onde os oceanos precisam se tornar parte do contexto daquelas pessoas que vivem também no interior, né? Os oceanos como reguladores de gás carbônico na atmosfera, reguladores de distribuição de temperatura, movimentação oceânica, e as ciências oceânicas são todas aquelas que englobam esses estudos que afetam tanto o ambiente marinho quanto o terrestre, porque tudo está conectado, né? A gente precisa ter essa visão de que os oceanos são reguladores da existência de vida na Terra. Então, as ciências geológicas, ciências biológicas, a química, a física, estão todas conectadas e são chamadas de ciências oceânicas. Então, é por convenção, né, se chamar ciências oceânicas agora, ao invés de ciências marinhas. Eu acho que é mais abrangente trabalhar com essa nomenclatura no momento. Bom, e aí você junto, né, com outras pessoas, ou foi você sozinho que que criou o Instituto Bioicos? Como é que foi a criação desse instituto? Então, hoje nós temos um instituto formalizado, que é uma instituição civil organizada e com um CNPJ próprio, com um registro, um registro no CRBio, né? A gente acabou de receber o nosso registro no CRBio, eu vou até compartilhar isso com vocês. Então, a gente está muito feliz por ter sido reconhecido, né, e ter ganhado esse registro.
E o Instituto Bioicos, a ideia inicial, sim, foi minha. Isso começou por volta de 2007, quando eu comecei a ministrar cursos de biologia marinha de extensão universitária, junto com o meu orientador. E a partir dali, eu comecei a levar meus alunos na universidade todos os anos para ter esse curso de campo de biologia marinha que a gente faz hoje, que é aberto para todo mundo. Então, ano após ano, eu fui desenvolvendo e aumentando essa visibilidade dos cursos, até que outras pessoas começaram a procurar, até que familiares, namorados, namoradas queriam participar desse curso. Daí eu percebi da importância disso não ser restrito só para quem está dentro da universidade, mas sim para todo mundo que tem interesse no ambiente marinho. Né, quantas pessoas que a gente conhece que falam assim, nossa, eu gostaria muito de ter feito biologia marinha, mas eu fui para uma outra área. Então, essas pessoas têm a oportunidade de fazer esses cursos. Então, eu fui primeiro lecionando esses cursos para quem já era meu aluno, abrindo para familiares, para pessoas próximas, até perceber que isso poderia se transformar num instituto de educação e divulgação da ciência. E isso foi feito, sim, com a parceria de outras pessoas, apesar da ideia inicial ter sido minha, e eu ter sido a pessoa que mais aplicou tempo, energia e até dinheiro pessoal nisso. Outras pessoas foram muito importantes para o desenvolvimento, porque sozinho a gente não consegue ir muito longe. Então, sempre a parceria, ou contando com pessoas que acreditam em você, que estão do seu lado, ex-alunos, colegas que fizeram cursos comigo, foram convidados a formar parte dessa equipe que a gente tem hoje. E o Bioicos, qual é o objetivo dele em termos da parte de educação? Assim, quais são as atividades? Qual é a proposta do Instituto dentro do contexto da educação? O Instituto Bioicos, ele tem a missão, né, os objetivos de ser um diferencial e ser um marco nessa transformação por meio da educação, por meio do contato das pessoas com o ambiente natural, de levar as pessoas para campo, de fazerem elas terem contato com o ambiente e se apropriarem desse conhecimento e se empoderarem para serem também defensoras desse tipo de ambiente, como o ambiente marinho e todos aqueles adjacentes, o ambiente costeiro. Então, nossa proposta foi, sim, ser referência e ser um diferencial para a vida das pessoas, não só para quem é da área das ciências biológicas, mas para todos que são interessados pela vida nos oceanos. Uhum. Bom, e aí em relação a essa questão da educação, né, no todo, eu vou chamar a Bia, porque nós temos uma pergunta bem interessante. Bia, por favor. A pergunta é do Gustavo Brandão. Existe alguma dificuldade para se trabalhar a educação e a própria divulgação científica nas comunidades pesqueiras? Se sim, o que pode ser feito para que sejam trabalhadas de forma eficiente? Certo, é muito boa essa pergunta. Sim, as comunidades pesqueiras, elas precisam ser incorporadas, as comunidades de pescadores, comunidades litorâneas, precisam ser inseridas dentro do processo de educação e de divulgação da ciência, porque senão as coisas não têm efeito, não surtem efeito. Eles são os primeiros a terem contato com esse tipo de ambiente, o que tem conhecimento empírico sobre esse tipo de localidade. Inclusive, dentro das oficinas da década do oceano, da Unesco, esse tema de incorporar o conhecimento empírico vindo dessas comunidades, né, que estão ligadas ao ambiente marinho, é muito importante e precisa ter uma comunicação facilitada entre o pesquisador, o cientista, e também uma tradução daquilo que é o conhecimento empírico do pescador para nós, e isso ser integrado e um trabalho ser feito de forma conjunta, senão as coisas não funcionam, como toda outra área. Bia, vamos fazer mais uma pergunta da Ivna Diniz? Seu microfone, Bia. Desculpa, a Ivna Diniz, ela disse o seguinte: em sua opinião, qual a perspectiva da ecologia humana aplicada ou relacionada à biologia marinha? Muito importante esse relato.
Eu acho que tá muito relacionado à pergunta que eu respondi anteriormente, né? A entender um pouco das pessoas que estão ligadas ao ambiente costeiro, também entender sobre o turismo é muito importante, e isso está relacionado, sim, à biologia marinha, porque aquilo que acontece no continente influencia aquilo que vai ter como consequência no ambiente marinho. O que acontece no ambiente costeiro ou no ambiente do interior do Brasil, por exemplo, vai afetar consequentemente o ambiente marinho, porque os cursos dos rios desaguam sempre no ambiente marinho. Então, entender sobre populações humanas, sobre características peculiares de comunidades, do que acontece no interior ou na região costeira, é de fundamental importância para a conservação dos oceanos como um todo. Então, nunca antes a gente precisou tanto de conhecimento biológico quanto a gente está precisando no momento, em decorrência das atividades antrópicas que estão deteriorando cada vez mais os ecossistemas que a gente habita. Muito bom. Bom, em relação ainda ao Instituto e na questão do biólogo educador, Douglas, como que é a interação, né, do Instituto com a comunidade quando você oferece serviços, né, na parte de promoção, vamos supor, a parte de educação ambiental, né, aqueles cursos que você pode oferecer para orientar, para conhecimento da vida marinha. Como é que você, enquanto biólogo educador, e como que o Instituto ele interage com essa comunidade, né? E como que é a comunidade, qual é o público-alvo normalmente de vocês? Certo. O nosso público-alvo é principalmente formado por estudantes universitários da área de ciências biológicas, veterinária, engenharia ambiental e outras áreas relacionadas ao meio ambiente, principalmente. Mas estudantes de direito já vieram fazer nossos cursos, de arquitetura, todos aqueles que têm um interesse em adequar os seus trabalhos ou suas formações para o ambiente marinho acabam vindo até a gente. Estudantes de ensino médio também estão sempre presentes, e com relação à preocupação do Instituto com a comunidade, a gente tem toda uma cadeia de distribuição de divulgação científica feita de forma muito séria. Né? Eu vi que foi até uma pergunta que fizeram sobre as redes sociais. A gente faz uma divulgação da ciência de forma muito responsável. E não é todo mundo que deve fazer divulgação científica. A divulgação científica ela deve ser feita pelo cientista, pelo jornalista científico e por pessoas que estão habilitadas a trabalharem com esse tipo de informação, para não gerar confusão, para não gerar informações mal interpretadas. E por isso que a gente desenvolveu toda uma cadeia de transformação por meio da difusão de conhecimento de forma gratuita. Então nós temos, por exemplo, uma revista que se chama Revista Biologia Marinha de Divulgação Científica, onde nós publicamos um artigo a cada 10 dias, a gente já teve 36 artigos nesse ano, sempre escritos de uma forma sucinta e numa linguagem acessível e cotidiana para que todos entendam. Né? Então, vai ser útil para um estudante que faz biologia, para um biólogo formado, por exemplo, mas uma pessoa, uma dona de casa que gosta do ambiente marinho pode ler e vai entender esse tipo de artigo. Outra área que a gente também está apostando bastante é nos podcasts, onde a gente transforma esse conhecimento que a gente já colocou na forma de artigo para um formato de áudio, para que todos tenham acesso também. De repente, um deficiente visual pode escutar o podcast. E também o YouTube, que é uma ferramenta bastante importante, onde a gente divulga nossas palestras, onde a gente está assistindo essa conversa aqui de hoje, mas sempre salientando que isso deve ser feito de forma muito responsável. Não é só ter uma conta do Instagram e sair publicando as coisas. É preciso ter um estudo apropriado sobre isso, fazer um curso de divulgação científica, ter uma metodologia apropriada para falar na linguagem certa, para não confundir, ao invés de esclarecer. O Instagram, por exemplo, é uma ferramenta que a gente usa e tem 70 mil seguidores já, e é uma ferramenta muito boa, onde a gente, dentro daquele universo diário das pessoas que às vezes acordam e dormem dentro
acorda e já vai lá rodar o feed do Instagram, ou vai dormir e passa pelo Instagram, ali é um momento que a gente acredita que é o ponto que a gente vai alcançar algumas pessoas, mostrando um artigo que foi publicado, mostrando um podcast, mostrando um vídeo do YouTube que a gente produziu com todo o conhecimento, com toda essa bagagem que a gente tem. Então, tem que ter muito cuidado com a veiculação de informação científica, tem que ser feita de uma forma muito bem feita, né? E não acredito que isso deve ser banalizado e que todo mundo deva fazer. Eu acho que são pessoas que estão apropriadas desse tipo de conhecimento, como cientistas, jornalistas científicos, educadores, para fazer esse tipo de trabalho de forma eficiente. Uhum. E vocês interagem com escolas? Vocês oferecem também algum tipo de trabalho com escolas, Douglas? Escolas dos diversos níveis de ensino? Como que é essa interação com a comunidade externa? Não só o público que procura vocês, mas no público de escolas, instituições fechadas, como que é isso? Aproveitando até uma continuação da pergunta anterior, nós temos uma interação com a comunidade local também, com o bairro, com a cidade de Ubatuba, onde, durante os nossos cursos presenciais ou cursos online, qualquer tipo de material que a gente produza, a gente dá acesso a pessoas que estão em condição socioeconômica mais delicada. Então, crianças, adolescentes do bairro são convidados a fazer o curso junto com os alunos regulares. Então, a gente tem algumas vagas dedicadas para esses alunos. Então, essa é uma interação e um trabalho social que a gente faz, de colocar algumas pessoas que têm uma vocação para biologia, que gostam do ambiente marinho, dentro do que a gente faz, né, dando a oportunidade como bolsistas. E esses cursos e toda essa realidade que a gente vive e está fazendo, a gente abre para escolas, tanto particulares quanto escolas públicas. Nós já tivemos os nossos materiais, como artigos publicados na revista, sendo reproduzidos em livros e apostilas didáticas do ensino médio ou do ensino fundamental. Então, a gente tem já esse reconhecimento de editores que estão fazendo esses livros para ensino médio, usando os nossos artigos como material, né, fonte de informação para estudo da língua portuguesa ou estudo da biologia. Então, a gente tem sim essa abertura para todo mundo. Qualquer pessoa que tiver interesse pode fazer os nossos cursos presenciais, quanto os online, ou ter acesso aos nossos materiais gratuitos também. Muito bom. E o aluno da graduação que quer fazer um estágio, vocês oferecem esse trabalho de estágio assim, para aluno de universidade que queira passar um tempo com vocês, acompanhando o trabalho de vocês? Nesse momento, nós não estamos com um estágio presencial, um estágio curricular, mas nós temos estagiários curriculares ou extracurriculares que entraram por meio de um processo seletivo para serem escritores da nossa revista ou atuarem nos nossos podcasts ou então atuando no nosso YouTube. Então, toda essa estrutura online, ela está sendo utilizada principalmente agora que o contato social está reduzido, para então também a gente desenvolver alguns tipos de estágio, né, principalmente esses que eu mencionei. E a gente tem um período em que a gente abre o processo seletivo, né, e as pessoas, dependendo da área que elas vão entrar, se for dentro da revista Biologia Marinha, por exemplo, elas precisam passar por um processo seletivo onde elas vão escrever um artigo, uma entrevista vai ser feita com aqueles selecionados. Então, a gente tem sim, só que está sendo feito de forma remota no momento. E aí, no caso, os editais, eles são publicados no site do Instituto, que é o bioicos.org.br. Aí o pessoal tem que ficar atento a eles. Como que funciona assim? Só para... Sim. Nós divulgamos no nosso site, que é bioicos.org.br, creio que está na descrição aqui dessa live. Nós divulgamos também simultaneamente em todas as nossas redes sociais, né? No Facebook, Instagram, no Twitter, nós temos um grupo no Telegram também, onde a gente divulga sempre
para atingir o maior número de pessoas. Não temos um período exato para abrir os editais, mas quando a gente tem a necessidade, a gente abre e a gente faz uma divulgação ampla, inclusive para quem está registrado, né, para quem tem um e-mail registrado no nosso site. Então a gente coleta os e-mails e divulga isso também por meio dos e-mails. Que ótimo. Bom, Douglas, a gente percebe que você teve muitas aventuras aí até se estabelecer na área, né? E quais foram as dificuldades que você teve para chegar, assim, para se estabelecer, para poder finalmente encontrar essa área, esse tipo de atividade que você desenvolve? O que você teve assim, no caminho aí como dificuldade? Nesses momentos, né, que alguma pessoa pode estar escutando, pode dizer, mas ele teve oportunidades, teve bolsas, teve isso ou teve aquilo. Dificuldades, eu tive todas as dificuldades que qualquer um pode ter. Eu tive uma filha no último ano da graduação, então tive essa responsabilidade de cuidar de uma filha no último ano da graduação. Tive dificuldade em manutenção financeira mesmo, como estudante, num processo de transição entre um estágio remunerado na graduação até o mestrado. Todas as dificuldades que uma pessoa pode ter, eu tive também. Só que isso nunca foi o problema. Então, a mensagem não é como vencer essas dificuldades, porque todo mundo acaba tendo, mas é persistir e não, que nem a gente fala hoje em dia, não ficar de mimimi, não se vitimizar e batalhar, e estudar, dedicar, dorme menos, estuda mais, deixa de assistir série no streaming para ler livros, se dedica. Então, dificuldade todo mundo tem, e a diferença entre as pessoas é a capacidade que elas enxergam essa dificuldade como uma catapulta ou como uma âncora. Então, a gente tem que ter essa mentalidade, né, de vencer, de ser vitorioso e não se vitimizar. Uhum. Bom, eu penso que você, com tantas atividades assim diversificadas, e por você lidar com públicos diferentes, você tem também a questão da língua, né? O que você conta em relação a ter o conhecimento de uma língua estrangeira, geralmente o inglês? Qual que é a importância desse conhecimento dentro do trabalho que você desenvolve? É uma pergunta muito boa, é muito importante que, paralelamente ao estudo da biologia, a gente tem que se aplicar também no estudo de línguas. Quando eu fui para Costa Rica, né, no meu mestrado, eu nunca tinha saído do país, foi meu orientador que me levou pela primeira vez, e para fazer esse trabalho de pesquisa. O que ele falou? Só vai viajar aquelas pessoas que sabem falar a língua do local. Então, eu corri fazer um curso online, na época era muito raro ter um curso online de espanhol, fui fazer um curso de espanhol, me apliquei, aprendi o espanhol, dei palestras em espanhol lá durante o período que eu passei na Costa Rica. Quando fui pro doutorado nos Estados Unidos, consequentemente, a gente precisa saber do inglês, é a principal língua, a língua da ciência é o inglês. Então, se tiver que escolher uma língua para estudar, a primeira é o inglês, porque se você for para o Japão, para a Alemanha, para Costa Rica, para qualquer lugar do mundo, ou um país que fala o árabe, por exemplo, se você se comunicar bem em inglês, você vai se virar, você vai se comunicar. Então, essa é a língua principal, é essencial. Outras línguas são acessórias, o espanhol é muito importante também, e o francês eu tive que aprender também porque fui para a França, né? Apesar do inglês ter sido a principal língua de comunicação lá quando eu estava na França. Então, é muito recomendado estudar línguas, principalmente o inglês. Muito bom. Nós temos mais uma pergunta. Deixa eu chamar a Bia. Bia, vamos fazer a pergunta da Danila? É a pergunta da Danila Bertin. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelas falas incríveis. Gostaria de saber sua opinião em relação à divulgação científica, valorizando a importância dos povos tradicionais. Estamos entrando na década dos oceanos, da restauração ambiental, e eu escuto muitas falas do tipo: o futuro é verde ou o futuro é azul. Mas sinto falta da consciência das pessoas quanto à importância das cores de todas as culturas e povos,
que muitas vezes são protetores dos ecossistemas? É uma pergunta muito boa, muito profunda. Se nós não incorporarmos, né, que nem eu falei no começo dessa conversa, não incorporarmos conhecimentos tradicionais, conhecimentos empíricos, seja de comunidades caiçaras, seja de comunidades quilombolas do litoral, ou de indígenas do litoral, por exemplo, aqui na cidade de Ubatuba nós temos as três, comunidades caiçaras, comunidades indígenas e quilombolas, que vivem na região litorânea. Se nós não inserirmos esses atores dentro daquilo que a gente chama aí de economia verde ou economia azul, né, que são as nomenclaturas mais utilizadas para ambiente terrestre, ambiente marinho, eu acho que não vai ter sucesso, né, porque esses povos geralmente são deixados de lado, não são consultados, são muitas vezes retirados da região costeira por especulação imobiliária, e com certeza a introdução desse tipo de assunto para essas comunidades, para essas pessoas é importante, né? Eu acho que a gente passou por um período muito bom de inserção de diferentes categorias étnicas dentro do meio acadêmico, mas também acho que o acadêmico deve se voltar para as pequenas comunidades, as minorias, para que a gente tenha uma efetiva transformação com relação ao meio ambiente. Perfeito. Douglas, vamos contar um pouquinho do Instituto? Você quer apresentar para a gente sobre o Instituto, da página? Vamos lá? Sim, vamos sim. Vai ser um prazer mostrar para vocês um pouquinho da nossa página. Então, essa é a página principal do Instituto de Biologia Marinha Bioicos, ou então chamado de Projeto Bioicos. E aqui vocês podem encontrar diversos tipos de material de forma gratuita. Nós temos uma revista, como eu mencionei para vocês ao longo dessa conversa, então vou mostrar para vocês aqui logo adiante. Nessa página principal, vocês podem cadastrar o e-mail de vocês para saberem sobre oportunidades de estágio. Toda vez que a gente lança um artigo, esse artigo vai ser enviado automaticamente para vocês. Uma vez por mês, a gente faz um clipping das notícias, de todos os podcasts, de todos os artigos que a gente publicou no último mês. Então, vocês vão receber quando assinarem aqui. Aqui tem um pouquinho de eu falando sobre o que é o Instituto, né, que é uma iniciativa de educação e divulgação da ciência, porém com muita responsabilidade, né? Eu vi em alguns comentários aqui que tem algumas pessoas falando que acabou sendo um pouco banalizado a utilização das redes sociais para divulgação da ciência. Realmente tem muitas páginas, mas a gente tem que, né, como eu falei, fazer isso de uma forma com propriedade, né? Quem tem que fazer isso é o cientista preparado, é o divulgador científico, o educador preparado, o jornalista científico, né, para que isso surta efeito. Então, um pouquinho do que a gente faz. Nós temos cursos de campo, então, vou mostrar para vocês alguns que estão abertos aqui. Nós temos uma revista, nós temos cursos online, um podcast e um canal no YouTube. Tudo isso com muita, né, tudo feito com muita responsabilidade. O nosso carro-chefe, o que começou o Instituto, foram os nossos cursos presenciais, principalmente o nosso curso de Introdução à Biologia Marinha. Então, a gente vai ter um agora nesse final de semana, onde a gente tem, eu acho que, uma vaga restante, e o curso que a gente vai ministrar em dezembro já estão com vagas esgotadas. Por isso que eu já abri aqui o curso de janeiro. Então, quem estiver assistindo, tiver vontade de fazer os cursos presenciais com a gente, eles acontecem durante o final de semana, sábado e domingo, com uma carga horária de 24 horas, onde a gente vai para o ambiente marinho propriamente dito, fazendo mergulho livre, vai para costão rochoso, praias arenosas, faz visita ao manguezal, tem palestras também em sala de aula no período noturno, então é um curso bastante completo e bastante intenso, né? 24 horas em 2 dias, então em média 12 horas por dia de estudo. Nós também temos os nossos livros, né? Os nossos e-books. O último que a gente lançou foi esse de Introdução à Biologia Marinha. E ele é um e-book, ele pode ser comprado online, direto do nosso site. É um dos 3 que nós já lançamos e temos previsão de lançar outros 2
As temáticas são Introdução à Biologia Marinha, Organismos Marinhos e Problemas Ambientais Marinhos, mas está para sair um de tartarugas marinhas também, e um outro sobre pinguins. E sobre os nossos cursos online, vamos lá, mostrar para vocês. Um dos cursos é sobre tartarugas marinhas, que foi feito em parceria com o projeto Tartabinhas, que trabalha com fotoidentificação de tartarugas marinhas. As tartarugas marinhas têm placas, né? E essas placas funcionam mais ou menos como digitais, e a gente consegue identificar um indivíduo de tartaruga marinha somente com uma fotografia, né, de ambos os lados da cabeça. Então, a gente não precisa, no caso, anilhar, não precisa capturar o animal para ter essa identificação, e a gente ensina essa técnica aqui. Muito importante a gente falar o quê? Que esses cursos, tanto presencial, online, ou os cursos, os e-books, eles são cursos pagos e o e-book pago, porque é isso que justamente sustenta toda essa cadeia de transformação, toda essa cadeia de divulgação científica que a gente faz por meio da revista Biologia Marinha, como vocês podem ver aí a imagem, onde a gente publica 3 artigos por mês, então são 36 artigos por ano, se não me engano, sendo publicados de forma gratuita e acessível para todo mundo. A mesma coisa com os podcasts, as divulgações nas redes sociais. Então, o que sustenta o Instituto é justamente vocês que participam dos nossos cursos, que compram os nossos e-books. Isso é muito importante. Então, temos mais um curso de manguezais e estuários, também online. Temos esse e-book, Soluções Ambientais Marinhas, curso de praias arenosas e o e-book de organismos marinhos, mas essa parte aqui, como eu falei, são as partes que sustentam, os cursos de campo, os cursos online. Nós temos uma escola de mergulho também. Essa escola de mergulho ministra cursos aqui em Ubatuba, então quem quiser se aprofundar, um curso de mergulho voltado para quem deseja, né, trabalhar com área ambiental, com viés de mergulho científico. E nós temos a nossa atuação de forma voluntária também. Então, nós temos a revista Biologia Marinha, de divulgação científica. Nós temos já 4 volumes publicados, e vocês podem baixar de forma gratuita no nosso site todos esses volumes, e a gente vai fazer o lançamento de mais um volume semestral agora no final do ano. Vocês podem entrar no site, baixar todos os artigos, ou podem ler esses artigos também direto no nosso site. A gente tem essa opção, pode baixar no formato PDF, ou então pode ler diretamente aqui no nosso site. Estou entrando em um dos artigos, que foi o que a gente publicou mais recentemente, né, a interação entre baleias e seres humanos e o progresso, né, a evolução dessas interações, desde o momento em que a gente tinha a caça autorizada aqui no Brasil, e agora onde a gente vê que o turismo de observação de baleias é uma realidade viável aqui no nosso país. Então, esse é um dos exemplos do que a gente faz aqui na revista. Como eu falei também, nós temos o podcast, que é a transformação desses artigos, né, que estão ali numa linguagem diferente em arquivos de áudio. E além desses artigos que são transformados em áudio, nós temos entrevistas. Então, essa última entrevista aqui, entrevistas com especialistas. Nesse caso, é o Raimundo Alves. E esse especialista aqui é um pescador da região da Baixada Santista, aqui em São Paulo. Então, a gente sim considera que as comunidades locais, que os pescadores são especialistas, e a gente tem que escutar eles, assim como professores de universidade, como a Alessandra Bueno, por exemplo, que trabalha em Minas também, que tem um núcleo de estudo de biologia marinha aí em Minas Gerais. Então, a gente tem, né, essas entrevistas com essas pessoas que trabalham, às vezes, com fotografia do ambiente marinho, que trabalham com produtos sustentáveis e assim por diante. A nossa galeria de fotos é o nosso próprio Instagram, que é a nossa principal rede social. Nós temos 69.900 seguidores. Se não tiver 70 mil seguidores até o final dessa live aqui, eu vou ficar chateado com vocês, hein? Então, quero ver bater 70 mil hoje. Então, está aqui a divulgação da palestra de hoje, a gente falando sobre os nossos artigos, a diferença de cação e tubarão, e tudo que a gente produz de divulgação científica é transportado por essa via muito importante que é o Instagram. Então, a gente utiliza isso como um veículo muito eficiente de transformação
das ciências e transformação da educação por uma via que a gente não imaginava antes, né? Eu creio que nós somos hoje a maior página de divulgação científica da biologia marinha, né, com 70 mil seguidores, e fazemos isso com muito carinho, com muito estudo e muita dedicação. A mesma coisa no nosso canal do YouTube, né, onde a gente coloca aqui palestras, partes dos nossos cursos, mini documentários que nós estamos produzindo agora. Então a descrição do nosso YouTube também está aí embaixo para vocês seguirem. Se não bater 6 mil seguidores aí hoje, eu também vou ficar chateado com vocês. Então vocês podem estudar muito de forma gratuita pelas nossas redes sociais, né? Às vezes está sem dinheiro para comprar um curso, vai lá que tem um monte de coisa gratuita, né? Vai, procura a nossa revista, nosso podcast, nosso canal. Quer fazer um investimento na sua carreira? Vai para os nossos cursos online, para os nossos cursos presenciais, nossos cursos de mergulho. Tudo é feito com muito carinho, de forma muito profissional, como vocês podem ver visitando o nosso site. Então, convido vocês a visitarem o site, a se inscreverem, escreverem um e-mail de vocês, verem o nosso Instagram, o nosso YouTube, para ver o trabalho bonito que a gente está fazendo e qual a diferença que a gente está fazendo para a biologia também. Isso não é só, né, não é só para nós, isso é para a modificação da condição do biólogo como um todo no país, para mostrar que a biologia é uma ciência importante, é uma área de trabalho importante, a veterinária ou qualquer outra área ambiental marinha, oceanografia, são áreas importantes e que a população geral, os governantes precisam reconhecer, e a gente tem feito isso, inclusive com uns elogios do CRBio, na região 1, né, de um dos fiscais, que viu o nosso trabalho e falou, não, tá de parabéns, porque é um trabalho de divulgação da biologia como um todo, e da biologia marinha mais especificamente, está sendo feita de uma forma muito responsável. Que bom. Douglas, e assim, para você poder ter essa quantidade, né, de material para informar, para orientar, qual que é a sua equipe? Além de biólogos, vocês possuem outros profissionais para auxiliar nessa... Porque é muito grande, né? Vocês têm, igual, podcast, rede social, publicação. Como é que funciona isso dentro da equipe, do Instituto? Sim, o Instituto ele é formado principalmente por biólogos e biólogas, mas temos também engenheiros ambientais, oceanógrafos, veterinários, que compartilham, que contribuem de alguma forma, são colaboradores dentro da nossa área. Engenheiro de pesca, engenheiro de agricultura também, a mesma coisa. Isso vai sendo produzido de forma voluntária ou então, se é um curso ou um e-book, né, de forma profissional. Então, nós recebemos estagiários para nos auxiliar com essa produção, que é realmente bastante grande. A gente contabilizou, fazendo um relatório anual da quantidade de podcasts que lançamos, a quantidade de vídeos que lançamos, é muito significativa, principalmente num momento aí de pandemia, onde as coisas ficaram mais devagar para aquilo que acontece de forma presencial, mas na atuação online a gente se destacou bastante, aí, produzindo muita coisa com muita qualidade mesmo. Muito bom. Douglas, nós temos uma última pergunta, eu vou chamar a Bia. Bia, por favor, nós temos a pergunta da... Jaiane. Jaiane Lima. Boa noite. Vocês pensam em fazer um curso de especialização no futuro? Sou aluna de biologia e gostaria muito de fazer. Legal, boa pergunta. Com tanto de coisa que a gente faz, a resposta acho que já foi dada. A gente sim tem planos de fazer um curso de especialização em biologia marinha e tá para ser planejado e implementado a médio prazo, porque é uma deficiência que a gente tem aqui no Brasil. A gente não tem cursos de especialização lato sensu em grande quantidade. Temos sim alguns pararam, alguns não deram continuidade, mas nós do Instituto Bioecos vamos fazer um curso de especialização lato sensu em biologia marinha, utilizando esse know-how que a gente já tem, com certeza. Muito bom.
Tem uma pergunta do Alexandre Lourenço, é interessante porque por ser um instituto que tem tanta, vamos falar assim, tanta atividade, vocês têm que ter um suporte financeiro, né? E o Alexandre, ele pergunta, né, na verdade ele solicita assim que você explique sobre esse financiamento coletivo do instituto. Como é que funciona isso? Sim, é com muita garra que a gente mantém o instituto. São principalmente por meio dos nossos cursos presenciais, dos nossos cursos online, dos nossos e-books que nós mantemos o instituto. Temos uma campanha de financiamento coletivo que vocês podem encontrar no nosso site também. Nós estamos buscando por patrocinadores e temos alguns patrocinadores já, como a Canudo Produtos Sustentáveis, como a Fandive Mergulho, a Big Blue Ocean Cleanup, mas os principais patrocinadores do Instituto Bioicos são os cursos, né, a Bioicos Cursos de Biologia Marinha e a Bioicos Divers, que são duas empresas que estão implantadas dentro do Instituto. Além do Instituto ser uma entidade de divulgação científica e de educação, ela funciona como uma plataforma de empresas, startups da área da biologia marinha, da área ambiental. Então, uma delas são os cursos de biologia marinha, né, uma das empresas, a outra é a Bioicos Divers, que é a escola de mergulho. Mas patrocinadores são essenciais para isso acontecer. Então, a gente está sempre em busca de patrocinadores. A gente tem portfólios, isso está no nosso site para algum interessado que estiver querendo patrocinar. E pessoas físicas, vocês, por exemplo, querem dar uma ajuda, R$ 20 por mês, tem uma campanha de financiamento coletivo lá que vocês podem colaborar com isso e ajuda muito a manutenção do Instituto. Então, e também por meio de projetos de fomento, né, junto a fundações como Boticário, Natura, Serrapilheira, a gente sempre está buscando e enviando projetos para conseguir fomento também, sempre tentando ampliar esse suporte financeiro, que é muito importante, que a gente está precisando justamente para ainda elevar um pouco mais a capacidade nossa aqui. Muito bom. Douglas, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo, mas antes eu queria te pedir para você dar dicas para aqueles que querem, né, investir nessa área, né, na área de promoção, né, educação, na área de divulgação, na área, né, científica em ciências oceânicas, enfim. O que você pode trazer para a gente aí de dicas para quem quer investir nessa área? Se formem muito bem, né, façam o bacharelado, façam a licenciatura se tiverem oportunidade. A capacidade de se expressar, a didática, ela é muito importante, né, como vocês podem perceber no dia a dia de vocês, então isso é muito importante, estudar assuntos específicos, se aplicar também na pós-graduação, lato sensu, uma especialização, um mestrado, um doutorado, isso tudo vai dar bagagem e confiança para vocês, né, na hora de enfrentar uma situação, terem mais aptidão, desenvolverem aptidões e inteligências para isso. Então, o estudo é essencial. A área da educação ela é muito carente no Brasil, então dediquem sim, né, esforços para que a educação cresça cada vez mais. Se forem fazer divulgação da ciência, estudem sobre divulgação científica, é uma modalidade, é uma disciplina à parte, é como se fosse como a gente tem a disciplina zoologia, educação ambiental, divulgação científica é uma disciplina à parte. Então, tem cursos hoje em dia Instituto Carlos Chagas, se não me engano, tem um curso gratuito sobre divulgação científica para que seja feito de forma correta, de forma feita por cientistas ou por pessoas preparadas, jornalistas científicos ou educadores que têm essa formação. Não é só ter um Instagram, não é só ter um canal e sair falando sobre ciência. A gente tem que falar numa linguagem certa, no momento certo, e aquilo que deve ser falado sobre determinado assunto na profundidade correta também. Então, é uma preocupação que a gente tem, inclusive a gente escreveu um artigo esses dias, né? Esse artigo, ele tem o título O que é divulgação científica? Uma exclamação e uma interrogação. E nesse artigo vocês vão entender um pouquinho mais da profundidade desse assunto,
né, e por quem deve ser feito esse tipo de trabalho. Então, eu convido vocês para verem a nossa revista, lerem esse artigo também, e estudem bastante, dediquem. Estudar e dedicação é tudo, é isso daí. Douglas, muito obrigada, viu? Eu quero te agradecer, parabenizar, porque o trabalho de vocês é muito assim. Eu vejo o quanto ele pega, né? O quanto ele dissemina informações de forma até indireta, porque de um vocês vão passando para o outro, e tantas atividades dentro do próprio canal, dentro do próprio site, a gente percebe que vocês tentam pegar aí, né, de todo mundo que é possível, independente de área de atuação. Então eu acho que isso é um trabalho louvável para quem é da área da educação, independente de qual setor da educação. A gente fala assim, né, porque você está indo para a área das ciências oceânicas, mas eu acho que é maravilhoso. Eu queria parabenizar, em nome do LPB Online, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje falando com a gente sobre o seu trabalho, tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, fico muito feliz de nós sermos percebidos dessa forma, né, de estar fazendo diferença, de sermos relevantes para a modificação da situação ambiental no Brasil, para a valorização da profissão do biólogo, e agradeço a todos os nossos colaboradores, sejam os voluntários, sejam os diretores do Instituto Bioicos, que eu aqui estou representando, mas sem essas pessoas, todo esse trabalho não estaria sendo desenvolvido. Isso não foi só feito por mim. Então, o trabalho em equipe é muito importante, e eu agradeço muito a essa equipe fantástica que eu tenho, que já passaram pela gente, e espero que isso motive e incentive vocês que estão assistindo a trabalharem com educação, com a ciência, com essa comunicação feita de forma bonita e correta. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço, prazer estar aqui com você. Obrigada. Bom, eu aproveito para divulgar a nossa próxima nossa live, que vai ser dia 16 de novembro, segunda-feira, às 20 horas, com a bióloga Fabielle Russo, que vai falar um pouco da área dela de atuação, que é cultivo celular e modelagem de doenças que afetam o sistema nervoso central. Até lá, obrigada.